Alô, amados de Deus, que alegria, que prazer de novo aqui com você, neste contato através do programa. O nosso objetivo sempre aqui é estar batendo e pisando neste assunto que é o Evangelho, a graça de Deus, o Deus gracioso que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que por graça Ele também pode habitar em nós, viver em nós, sermos nós moradas do Cordeiro de Deus. E você pode ser um dos nossos aliados nesse projeto. Os links, os endereços estão aí na tela da TV e nós contamos de verdade com sua participação, quer orando, divulgando através dos links esta mensagem e colaborando de alguma maneira para que este programa se mantenha e que seja motivo de disseminação do Evangelho para o maior número de pessoas possível. Nós queremos sempre frisar aqui que o nosso objetivo é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus Cristo, que nos ama e que, por causa da sua morte e ressurreição, vencer a nossa vida. Contamos com você. Vamos dar uma paradinha aqui, já já nós voltamos. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Estamos no começo de um novo ano e, como eu disse logo no início, nosso objetivo é pregar o Evangelho de Deus e não a religião. E nós gostaríamos de começar este programa hoje aqui olhando o que o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 14, diz: depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus. João é o último profeta do odre antigo. A velha dispensação havia chegado ao fim e o vinho novo carecia de um odre novo. A prisão do derradeiro profeta é o início de uma nova realidade espiritual. A graça do Evangelho precisa substituir o legalismo da religião. João representava o final da revelação profética a respeito daquele que seria a realidade plena. O judaísmo pós-exílico babilônico havia transformado a esperança de Israel num colete de balas nas sinagogas. O governo divino foi codificado em 613
mandamentos da Torá e a comunhão do culto numa espécie de obrigação de cabresto. João aparece nesse contexto e ele foi preso por corrigir um rei déspota. Sem a receita da graça, ele acabou perdendo a cabeça numa bandeja. Então Jesus inicia sua prédica. A instauração de um novo pacto inaugura a era da graça que substitui o tempo da conquista. É só pela graça divina que o ser humano pode obedecer à lei de Deus. Agora não é mais a obediência que determina a bênção, mas é esta que faz florescer aquela. No Evangelho, eu não obedeço para ser abençoado, mas porque sou abençoado, eu obedeço. É uma mudança de paradigma. A prisão de João abriu as portas para a proclamação do Evangelho na Galileia dos gentios. Ele havia cumprido o seu ministério apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só do judeu, mas do gentio, do samaritano, do mundo. Essa fora a sua missão de apontar para o Cordeiro, mas agora ele estava fora do campo. E a linguagem dos profetas e as sombras foram superadas pela realidade. Não há mais espaço para o provisório, pois o Filho de Deus é a comunicação final, é a aliança eterna da graça permanente. O Evangelho de Deus é o último discurso da redenção. Nós temos em Hebreus, no capítulo 1, os versos 1 e 2, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas ou pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui nesse texto, nós temos uma mudança radical. Não foram mudados só as partituras e o ritmo da música, mas também os músicos. O que houve foi uma troca de toda a orquestra e do repertório. A realidade do Filho cumpriu as profecias da encarnação, bem como deixou para trás tudo aquilo que apontava para ele. O Evangelho é incomparável. Agora sim, nós temos a realidade. Deus criou o ser humano, mas o homem quis tornar-se independente de Deus. O pecado é a presunção de autossuficiência, de autoconfiança da criatura. Como a cria não é o Criador, ela se rebela e decide tentar viver por sua própria conta. A base dessa autonomia é o orgulho, é o seu orgulho, é o meu orgulho. Como posso eu admitir a existência de Deus se eu mesmo não for Deus? Gritava Frederico Nietzsche. O pecado é a declaração de independência do Criador feito pela criatura.
não é tanto uma transgressão da lei simplesmente, mas uma rebelião contra o próprio Deus. Trata-se, antes de tudo, de uma inconformidade existencial. O homem não aceita não ser Deus. Como raça, não somos ovelhas desviadas, somos rebeldes, armados contra Deus. Somos uma raça contrária a Deus. Foi por isso que o casal pelado lá no Éden foge da presença de Deus e apela para o disfarce, tentando se esconder. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, quando Deus procura o casal, ele diz, Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a rota de fuga. O medo e o ativismo nos mantém fora da intimidade com o Altíssimo, com a Trindade. Se estou entretido com os meus afazeres, com os meus negócios, e até mesmo com a religião, eu posso dispensar qualquer relacionamento com Deus. Eu vivo por conta própria e isto me dá um certo conforto. A história da raça adâmica, daí para frente, depois da queda, passa a ser uma trilha de escape. O ser humano é um contumaz fugitivo de Deus, escondendo-se nas moitas de qualquer tipo religioso e tentando se tornar digno. E enquanto sai de fininho do relacionamento com a Trindade, ele constrói seus nichos repletos de deusinhos pichotes, deusinhos miúdos, mantidos por ele. A religião é uma criação da criatura fomentando ídolos para tentar compensar a falência que nós temos de um relacionamento significativo com o próprio Deus. O pecado traz um autoconhecimento e a sensação de inadequação. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós vemos os modelitos religiosos que são costurados e vestidos pela engenhosa desfaçatez do ser humano. O casal nu quer ficar bem na foto e constrói ali as suas tangas para tentar disfarçar a inadequação de sua idealizada vida. A justiça humana e a moral aparecem disfarçadas e ela é aquilo que o poeta diz, elas disfarçam a pena de viver mais nada. E o preço da conduta fica por conta de aplausos, custe o que custar. O clero quer as praças para a oração e o público, a ovação, o óbolo vai para o relatório da Unesco e o jejum é visto como um troféu de resistência dos bem-dotados triatletas da espiritualidade fogosa. Aí nós queremos ser aplaudidos de qualquer custo, mas o Evangelho não. E eu quero falar isso daqui a pouquinho. O que o Evangelho diz para nós? Porque a religião é muito cansativa. O Evangelho de Deus é algo que nos traz segurança, nos traz confiança.
e nós gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre esta obra do Evangelho. É já já que eu volto. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Na nossa estante hoje, o livro é A Tara na Balança. É um livro que nós escrevemos há algum tempo atrás para comparar aquilo que é a verdade de Deus com mais exatidão. É um livro muito interessante para mim. Ele tem me ajudado muito. E você pode encontrar esse livro na livraria da PIB Londrina, e você entra no Face, na loja virtual, e coloca lá os dados que você precisa, tem toda a orientação, e você pode ter este livro em sua casa. E eu espero que ele seja útil para a sua percepção e para ajudar naquilo que é a verdade de Deus e aquilo que é a religião dos homens, a nossa, que nós construímos com os nossos próprios méritos e que se torna o grande problema da vida do ser humano. Nós estamos falando que o Evangelho nada tem a ver com a religião. O Evangelho não trata do esforço do homem. O Evangelho, do começo ao fim, fala do Deus que busca a criatura escondida, coberta de vergonha, e que cobre essa pessoa com a suficiência de Cristo. Queria que você visse o texto que está em Gênesis 3:21, que diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Este texto de Gênesis 21 deve ser comparado com Gênesis 3:7. Lá em Gênesis 3:7 diz que o casal fez vestimentas de folhas e se vestiram. Essas vestimentas foram eles que fizeram. E aqui não. Fez o Senhor Deus e os vestiu. Quando nós fazemos para que nós nos tornemos dignos, isto é religião. Quando é Deus que faz e a dignidade dele nos é imputada, isto é o Evangelho. Isso muda a postura totalmente. A graça nunca encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos para recebê-la, dizia Santo Agostinho. A salvação não é um prêmio para operários padrões, mas nem uma medalha de honra aos atletas dedicados, nada disso. A graça tem a ver
com o demérito dos falidos e as feridas purulentas dos destroçados nesta guerra maligna da meritocracia. Um morto espiritual não tem predicados espirituais para corresponder a qualquer expectativa de troca de favores. Só um milagre de Deus, milagre do Pai, pode dar vida, pode dar fé, pode dar arrependimento ao caído. A salvação de um morto espiritual não conta com a participação desse defunto espiritual, pois é preciso que ele seja vivificado no seu espírito antes que possa corresponder espiritualmente. Lembre-se que no caso bem significativo foi a ressuscitação de Lázaro. Ele não podia ter nenhuma influência, mesmo porque já era de 4 dias e cheirava mal. Mas uma obra de Deus. Tudo no reino de Deus começa pela pregação do Evangelho. Nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, a palavra de Deus dizendo assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa pregação aqui não é tão somente uma exegese de algum texto bíblico, mas é a proclamação do desvario divino, da loucura divina, da sua loucura submetida à cruz. Assim, se Deus foi para a cruz, ele não pode ser Deus, pois se for Deus, não pode ser crucificado. Se for crucificado, não pode ser Deus. Esta é uma loucura. Sem dúvida, este é o absurdo dos absurdos e, ao mesmo tempo, ele é a lucidez do Evangelho. Para a mente natural, o Evangelho é uma loucura inominável. Mas para os que estão sendo salvos, ele é o poder de Deus. O destino da cruz é o tino da verdade e é aquele que vai colocar a nós como almas redimidas. Cristo Jesus não foi crucificado sozinho. Havia mais gente naquela execução, pois sua morte é uma morte solidária, é uma morte compartilhada com os seus, com as suas ovelhas, com os seus eleitos. Além de termos sido crucificados com Cristo, nós precisamos levar o morrer de Jesus diariamente em nossos corpos mortais. A cruz não foi apenas uma prova de vestibular, ela é o curso da existência cristã. A cruz, ela é crucial para a peregrinação dos santos de Deus. Não é alguma coisa que aconteceu, mas algo que deve acontecer. O apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, sabia que a salvação da gente é mais importante do que o ajuntamento das multidões. Ele sabia que a pregação do Evangelho é mais relevante do que o rol de membro das organizações. Por isso ele declara em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho,
não em sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Como se pode tornar vã esta pregação da cruz de Cristo? Como pode ser isso? Pelo menos duas maneiras neste verso. A primeira é quando nós deixamos de anunciar o evangelho pleno da morte e ressurreição de Cristo, bem como de nossa morte e ressurreição com Cristo. O evangelho de Deus é a boa notícia da cruz. Que notícia boa pode vir de uma cruz? Como pode uma coisa ruim, má, produzir algo bom? Esta boa nova é que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a súmula do Evangelho e do Evangelho todo. A segunda questão é a preocupação com a sabedoria das palavras. Muitos de nós nos tornamos tão eruditos que ofuscamos a loucura da cruz. A ênfase, a filosofia faz sumir a fúria da cruz. Queremos ser tão racionais que acabamos banalizando o poder daquele sacrifício perverso e transformando apenas no extermínio de um réu. A radicalidade da mensagem da cruz não está apenas na morte horrorosa que Cristo passou, mas no horror que esta morte nos causa, pelo fato de não sobrar nadinha, coisa alguma para nós fazermos, nem qualquer direito a reivindicar. Ela não é cruel só porque Jesus sofreu nela, mas também porque o meu eu, morto com ele, ficou sem lugar no panteão da vida. A severidade da cruz, para nós, é a nossa extinção como executivos da fé. Não há mais espaço para o ego na exibição dos seus talentos, dos seus méritos. Se estamos mortos com Cristo, não há mais lugar para nós, pois agora é Cristo que vive em nós. Eu estou morto, estou despedido. Isto é severo, é cruel, é radical para a aspiração do egoísmo humano, mas isto é o Evangelho. A radicalidade do Evangelho de Deus, ou a mensagem da cruz, não está só no fato de que Cristo morreu por nós, ainda que isso seja absolutamente a verdade, mas no fato de que nós morremos com Ele e não restou nada para nós fazermos, já que Cristo é quem vive e age em nós. E é dele, como diz Paulo, por ele e para ele que são todas as coisas. Isto é deveras ofensivo, é desconcertante para o nosso ego. Todavia, esta é a mensagem do Evangelho, que nós gostaríamos que você levasse isso em consideração e que ganhasse esta verdade. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você viva este ano nesta perspectiva de que Cristo é a sua vida. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus o quiser.